Olá, alunos! Nós vamos dar início à nossa aula sobre estatística descritiva. Eu sou a professora Miriam Araújo e nós vamos estar trabalhando, então, a nossa primeira aulinha dentro da disciplina com o tópico estatística descritiva. Tá? Bom, o que vem a ser estatística, tá, pessoal? Estatística é um conjunto de métodos, tá, para o planejamento e para análise de estudos e de experimentos, tá? Primeiro a gente aprende a obter os nossos dados, tá? Uma vez que a gente obtém esse banco de dados, né, que muitas vezes a gente já consegue esse banco de dados, nem sempre nós precisamos coletar esses bancos de dados, a gente precisa aprender a organizar esses dados, né, quando às vezes eles não vêm de uma forma organizada, ou a forma como eles vêm organizados não é o suficiente, não é a forma que a gente precisa para fazer a análise. Então, nós vamos precisar organizar, aprender a apresentar um resumo desses dados, tá? E fazer uma melhor apresentação, fazer uma análise, interpretar e elaborar conclusões, tá? Então, dentro a estatística, ela faz isso, e dentro dessa disciplina nós vamos passar por todas essas etapas, tá bom? Lembrando que tudo que a gente vai fazer e vai concluir são em cima, né, desse banco de dados, tá? O objeto aí, pessoal, da estatística, né, em grande parte aí, esse objeto de estudo nosso sempre vão ser os dados amostrais, tá? Ou seja, a gente vai ter uma população, vai tirar uma amostra dali, tá? E que a gente vai poder fazer inferências, tá? Ou generalizações, ou afirmações dentro para essa amostra aí, tá bom? E aí, com essa amostra, a gente vai fazer essa generalização lá para a nossa população. Porque o que nós vamos perceber? Que muitas vezes é impossível trabalhar com toda a população do conjunto de dados em questão, né, do seu trabalho aí. Então, para isso, a gente tem que ter, claro, algumas definições muito importantes, tá? Entre elas aí, o que é população? Então, população é a coleção completa de todos os elementos que vão ser estudados. Preciso estudar aí pressão arterial, né, pressão alta na população. Então, a minha população vai compreender todos os indivíduos que apresentam, né, pressão alta, tá? Eu preciso trabalhar os tipos sanguíneos, né? Então, eu vou trabalhar ali, a minha população vão ser tipos sanguíneos de pessoas, né, que a gente vai estudar, tá? Então, a população é aquilo que você quer estudar, né? Eu quero estudar como que é o comportamento dos cabos elétricos. Então, você vai estudar ali cabos elétricos, tá bom? E a amostra é um subconjunto dessa população, né? Você tem lá o todo, você vai ali dentro e tira uma pequena amostra. O parâmetro, pessoal, parâmetro e estatística são a mesma coisa, mas tem funções, nomenclaturas vão variar dependendo de quem se refere. O que eu quero dizer? Elas são medidas numéricas, tá? As duas, é um valor numérico, tá? Só que quando eu falar assim, por exemplo, a média da população brasileira de nascimento por dia é de 10 crianças. Não, nem 600, vamos supor que seja. Então, eu estou falando que de toda a população brasileira, a média de nascimento de crianças por dia é 10. Então, quando eu falo essa média para mim é um parâmetro. E aí, então, parâmetros são todas as medidas numéricas referentes a quem? À população. Pode ser uma média, pode ser uma variância, pode ser um desvio padrão, pode ser uma proporção da população. Tudo moda, mediana, a gente vai aprender. Todas as medidas numéricas que são da população é um parâmetro, denominado um parâmetro, tá bom? E quando eu estiver, então, falando, e uma média de uma amostra? Porque, né, você falou que a gente vai ter uma população, mas o nosso objeto de estudo vai ser a amostra. Quando eu falar de uma média de uma amostra, por exemplo, o exemplo que eu dei anterior, a média da população brasileira é de 10 crianças por dia. Aí eu vou falar o seguinte, a média de nascimento de crianças na população, por quê, pessoal? Na população não, em Uberlândia, tá? Então, em Uberlândia é uma cidade de todo o Brasil, tá? Então, nós somos uma amostra. Então, a média de nascimento de crianças em Uberlândia são de 6 crianças por dia. A média, como Uberlândia é uma amostra de um todo, tá? Que é a minha população,
Então, eu estou falando que isso aqui é uma estatística, ou alguns, né, também alguns autores, alguns pesquisadores utilizam estimativa de parâmetros. Bom, então, mas em suma, as duas coisas são a mesma, tá? São medidas numéricas. Se eu estiver referindo a população, parâmetro. Se eu estiver referindo a amostra, estimativa ou estatística. Bom? A ideia, então, o que a gente faz na estatística descritiva, né? Na estatística em si, tá? Nós temos aqui, tá, uma população, tá? Que a gente, né, no caso é o nosso censo, tá? Qualquer medida numérica que eu estudar dentro dessa população é denominada parâmetro, tá? O que a gente faz dentro da estatística? A gente tira uma amostra, tá? Por algum processo de amostragem, a gente vai ver mais para frente quais processos de amostragem que nós temos, tá? A gente não vai ver assim detalhado, mas a gente vai sim ter uma ideia de como a gente faz isso, tá? E a gente pega uma amostra representativa. Ah, mas o que você quer dizer com uma amostra representativa? Eu gosto, quando eu estou, né, presencial, aí eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: quando a gente, bom, na minha época, não faz muito tempo, a gente jogava, às vezes, ia jogar futebol na rua, ou jogar queimada. Por exemplo, acho, nem sei se vocês sabem que jogo é queimada, mas enfim. A gente ia jogar queimada. São dois times que competem, né, com a bola, para tentar um time acertar o outro. Aí, se o time que sobrar com mais pessoas, né, sem ser queimado com a bola, né, ganha. E aí, para se distribuir o time, né, para não virar bagunça, a gente escolhia 2 líderes e eles iam escolher, tirava para o ímpar ali, né, o primeiro ia escolhendo. Pessoal, por exemplo, se eu já conheci o pessoal da minha rua, sabia quem eram os melhores para jogar, eu fui sorteada primeiro. Se eu fosse escolher, quem que vão ser os melhores, os primeiros escolhidos para qualquer time? E aí eu estou pegando exemplo de queimada, mas vamos supor exemplo de futebol. Você vai chamar quem sabe jogar melhor? Ah, fulano joga melhor, então eu vou chamar ele para o meu time. Isso é uma amostra representativa? Não é. Porque quando a gente vai fazer um jogo dessa forma, a gente vai querer escolher os melhores, aqueles que vão nos ajudar a ganhar ou a vencer. Isso é na natureza humana. Mas para a gente fazer um estudo de amostragem, né, que envolva estatística, para que nosso estudo seja mais preciso e próximo do real, tá? Essa amostra, dizer que ela tem que ser representativa, tem que ser o quê? Vamos supor, se eu vou lá estudar, então, pressão alta, né? Quais são as causas da pressão alta? Né? Eu vou citar 4 causas aqui: obesidade, sedentarismo, fator genético e o excesso de sal, né? O excesso de sódio. Então, são 4 causas aí fundamentais aí para pressão alta. Então, aí eu vou pegar uma amostra só de obesos. Eu não vou ter um estudo verdadeiro se eu usar pessoas só obesas. Eu tenho que pegar um pouco de obeso, um pouco de excesso de sal, um pouco de sedentários, né, de pessoas que são sedentárias, e um pouco de pessoas que têm, sim, fator genético. Bom? Para que a minha amostra seja representativa. Ou seja, porque uma vez que a gente estudar essa amostra aqui, nós vamos fazer inferências para ela, ou afirmações para quem? Para a minha população. E quando a gente vai para a nossa população, vamos supor isso, pensar em Fernândia, não vou nem pensar em brasileira, a gente tem todas aquelas 4 tipos de causas aí possíveis para a pressão alta. Bom? E aí, que lembrando, então, que quando eu estiver fazendo qualquer medida numérica dentro da amostra, eu estou fazendo uma estimativa de parâmetro ou uma estatística, tá? Seguindo, então, pessoal, mais algumas definições importantes aí. Variável, tá? Variável, pessoal, vai ser a característica que vai ser observada, que vai ser estudada, vai ser contada ali nos nossos elementos da população ou da nossa amostra, tá? E que pode variar, tá? Ela pode assumir um valor diferente de elemento para elemento. E aí a gente tem 2 tipos de variáveis, a qualitativa e a quantitativa. Qualitativa, o próprio nome já diz, é uma variável que assume possíveis valores, tá? Ou atributos ou qualidades. E elas podem aí ser denominadas variáveis categóricas. Ela pode ser uma variável qualitativa nominal e uma variável qualitativa ordinal. A nominal é aquela que possui valores e atributos, né, que não tem uma ordem natural de ocorrência. Por exemplo, os meios nossos de comunicação.
né? Quando a gente fala assim, meios de comunicação é uma variável qualitativa, uma forma que a gente tem de avaliar aí. E seria televisão, tem jornal, tem revista, tem internet, né? Tudo isso aí para nós são meios de informação. Mas existe uma classificação para falar assim, não, a televisão é a melhor, a revista é a melhor? Não tem. Praticamente, por exemplo, poucos da população leem, às vezes a maioria fica mais, às vezes, na televisão. Mas aí é por preferência, mas para falar que tem uma ordem classificatória, não tem. Agora, a variável qualitativa ordinal, ela já tem sim, tá? Aquela variável de qualidade que tem sim uma ordem natural de ocorrência. Por exemplo, o estado civil de uma pessoa. Né? A gente nasce, criancinha, fica solteiro, em determinado momento a gente casa, né? Alguns separam, alguns ficam viúvos, tá bom? Então, assim, tem uma sequência. Você não nasce casado. Deu para entender a diferença? Você não nasce viúvo, você nasce solteiro. Então, tem uma ocorrência, né? Um outro exemplo aí de variável qualitativa ordinal seria aí você classificar o sabor de um alimento. É doce, é amargo, é azedo. É a textura de um alimento. É amargo. Então, né? Aliás, desculpa. Assim não. Se eu for só avaliar dessa forma, aí vai ser uma nominal. Agora, se eu falar assim, é bom, é ruim ou é horrível, aí eu estou falando uma qualitativa ordinal. Gostou? Gostei. Alimento bom. Às vezes o seu paladar já não gosta. É horrível. Então, tá vendo? Tem um nível, né? Do ruim, do horrível, que às vezes é bem mais baixo, e do bom. Ou seja, dá para comer. Tá bom? Então, essa é a ideia, tá bom? Tem uma ordem aí. E a variável quantitativa? Tá? A quantitativa, pessoal, óbvio, assume possíveis valores numéricos, tá? E aí ela pode ser discreta ou pode ser contínua. Como que eu vou diferenciar? Uma variável assume valores, né, discretos quando são números, em geral, inteiros, tá bom? Eles vão ser formados um conjunto finito e enumerável. Por exemplo, número de carros no estacionamento da Universidade Federal de Berlândia. É um número finito, é um número enumerável. Eu tenho um carro, não sei lá, se cabem 1000 carros lá dentro, né? É uma quantidade discreta. Agora, quando eu falar em uma quantidade para uma medida numérica, em que não são somente valores inteiros, em que entram valores decimais, por exemplo, nossa altura, tem pessoa que tem 1,70 m, 1,71 m, 1,72 m, né? Então, você não pega valores inteiros. Então, quando nós temos aí intervalos da reta, tá bom? Então, aí a gente está falando de variável, né, contínua, tá bom? Isso vai ser muito importante lá quando a gente for ver as distribuições, tá bom? Então, peso, altura, resistência de concreto, tá bom? Tudo isso aí entra em variável contínua. Bom, é preciso aí, pessoal, a gente aprender como que a gente vai identificar as técnicas estatísticas mais apropriadas para a gente poder descrever cada tipo de variável, tá bom? Como eu falei para vocês lá na definição de estatística, tá? O que a gente precisa fazer? Aprender a organizar, tá bom? E uma tabela é o meio mais simples da gente resumir, né, um conjunto de dados. Então, primeiro a gente tem um conjunto de dados, a gente aprende a organizar e a gente precisa resumir. Então, uma forma da gente resumir esse conjunto de dados, né, muitas vezes assim, é lógico, aqui a gente vai fazer na prática, né, na lousa, exemplos pequenos, manuais, para ficar fácil da gente fazer o cálculo. Mas quando a gente vai fazer para pesquisas maiores, a gente tem um computador, graças ao inteligente que inventou, né? E aí a gente pode sim fazer isso, mas você precisa entender como veio, tá bom? Então a tabela, ela vai pegar aquele banco de dados, muitas vezes enorme, extenso, e vai resumir, tá? Então a gente pode sim resumir todos os tipos de dados e variáveis, tá bom? E essa tabela mais simples que a gente pode fazer é chamada de distribuição de frequência. É bem o que a tradução, né, a explicação dela é o próprio nome mesmo. A gente vai ver a frequência, né, de coisas dentro daquilo que a gente estiver estudando. Por exemplo, tá? Suponhamos que a gente tem ali variáveis qualitativas, ou seja, são qualidades, tá?
ela simplesmente, então, consiste em classes ou categorias com as contagens numéricas referentes dentro de cada conjunto. Então, por exemplo, aí, eu tenho aí uma fábrica, né, e o número de funcionários aí de uma fábrica, então, que eu separei em duas tabelas aí por gênero e por estado civil. Então, quando nós olhamos aqui para os gêneros, a gente vê que aqui eu tenho duas frequências, daqui a pouco a gente vai ver a diferença entre elas, tá? A frequência absoluta é simplesmente o fato de eu ter lá, eu tinha os meus 500 funcionários, desses 500 funcionários, 270 era do gênero masculino, 230 do gênero feminino, tá bom? E aqui só a frequência relativa em relação a isso aqui. Daqui a pouco a gente vai ver como que calcula. E aí agora eu fui para o estado civil, né? Fiz também uma tabela de distribuição de frequência agora para o estado civil. Quantos solteiros, dentro daqueles 500, quantos casados, quantos divorciados e quantos viúvos ali a gente tinha, tá bom? Dentro dos mesmos 500 funcionários, tá bom? Então, isso aí é uma variável qualitativa, fazer uma tabela para ela é mais simples, porque basta você colocar as classes, né, as categorias que você está estudando dentro, né, e montar. Por exemplo, se a gente tivesse aí, se tivesse como, né, a gente se comunicar, eu poderia perguntar para vocês, quantos aqui na sala preferem a cor branca e quantos preferem a cor preta? E a gente poderia simplesmente contar, né? Não, e aí a gente poderia até colocar, né? Branco, preto e ambos, né? Porque às vezes tem pessoas que gostam dos dois. Eu, particularmente, não gosto muito de branco, né? Suja e carne, gente, nada contra. Enfim. Mas, né, a gente poderia fazer, um exemplo rápido aí que a gente poderia fazer, tá bom? Então, é simplesmente algo ligado à qualidade, tá bom? E a gente conta quanto se monta. Agora, e para a variável quantitativa? E quando eu tenho um exemplo com números? Por exemplo, se eu estivesse trabalhando com as idades, eu quero fazer uma distribuição de frequência das idades de todos os alunos da sala. Nossas idades são numéricas. Eu vou colocar, tipo, né, aí uma linha para 18 anos, 19, 20, 21, 22. Aí, sei lá, de repente tem um aluno de 40, né, na sala. Como que a gente faz, tá bom? Aí é o que a gente vai começar a ver. Para eu exibir variável quantitativa na forma de uma distribuição de frequência, eu vou aprender a ter que dividir intervalos de valores, tá, dessas observações, e uma série de intervalos não sobrepostos, tá bom? Então, nós vamos aprender a fazer pequenos intervalinhos dentro da nossa idade aí, por exemplo, tá? E para poder a gente contar quantos tem. Por exemplo, igual eu mencionei aqui, vamos supor que a gente tem alunos aqui de 18, 19, 20, 21 e uns lá na classe dos 40. Então, eu vou colocar 18, 19, 20, 21 e pular para o 40? Não, a gente vai fazer intervalos. De 18 a 20. Depois de 21 a 23. De 24 a 26. Então, a gente vai aprender a fazer esses intervalos. Não é chutado, tá bom? Nós vamos ter fórmulas para isso, tá? Bom, e aí na hora que a gente está construindo a nossa tabela, se a gente fizer, né, pegar uma tabela aí, fizer muitos intervalos, eu vou resumir alguma coisa? Não vou, eu vou ter um trabalho um pouquinho ainda mais, né? Não vai melhorar, porque o que é a ideia que a estatística faz? É pegar o meu conjunto grandão e tentar resumir. Lógico, sem perder muita informação. Agora, aí tem aquele, né, se não tivesse uma regra, por exemplo, aí vem aquele que é menos esforçado, vamos assim dizer. Eu vou fazer poucos intervalos. Vou fazer 2 intervalos só aqui. Eu vou pegar de 18 a 30 anos, de 30 a 60. Né? Vou fazer 2 intervalos só. A gente perde muita informação. Então, tem que ter um parâmetro, tem que ter uma regrinha, né, de como que a gente vai determinar esse limite superior, esse limite inferior de cada classe, tá bom? E a ideia é essa, a gente montar um limite inferior e um superior de cada classe e contar quantos alunos, né, quantos alunos está compreendido dentro daquela idade, tá bom? Essa é a ideia, tá bom? Que nós vamos fazer aqui. Então, só para mostrar aqui para vocês, olha esse exemplo, tá? Nós temos aqui naquele mesmo grupo de 500 funcionários, do exemplo anterior, de estado civil e gênero, eu coloquei aqui a faixa etária, né? A gente viu lá qual seria a faixa etária dos trabalhadores. Então, a gente observou que tinha um funcionário, né? Que tinha entre 19 e 23 anos, 23 de 24 a 28 anos,
103 de 29,33, até chegar lá na última classe, ó. Eu tinha 25 funcionários na faixa de 49 a 53 anos, que totalizavam aqui os 500 funcionários da fábrica, tá? É isso aqui que agora a gente vai aprender a fazer manualmente, tá bom? A construir essa distribuição de frequência e também vocês vão me entregar o exercício avaliativo, tá bom? Dada, pessoal, uma coisa é o seguinte, eu coloquei essa tabela aqui para vocês estão olhando para ela, né? A gente consegue recriar os valores brutos? O que eu estou querendo dizer? Preste atenção, olha aqui na primeira classe, que isso aqui a gente vai chamar de classes, tá bom? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Sétima classe, 7 classes. Na classe 1 aqui, ó, de 19 a 23 anos, eu tenho um funcionário. Aí eu pergunto para você, você consegue me dizer qual que é a idade exata desse funcionário? Não sabe. Então, por isso que eu falo para vocês, quando a gente tem uma tabela assim, ó, só a tabela com os dados dessa forma, né, que é a forma resumida, né? Por que resumida? Eu tenho 23 aqui, ó, funcionários dentro dessa classe. Mas eu não sei falar para vocês qual a idade exata deles. Eles têm entre 24 e 28. Pode ser que 2 tenha 24, 3 tenha 25, 4 tenham 26. Eu não sei precisar disso, tá bom? Por isso que a gente fala que não posso recriar os dados brutos. Agora, quando você tem lá os dados enumerados, bonitinho, aí você vai fazer a tabela, aí tudo bem. Bom, aí a gente tem, aquilo ali são os meus dados brutos, que é o que a gente vai fazer no primeiro exemplo agora, daqui a pouco, tá bom? E uma coisa, pessoal, sempre que a gente pega um banco de dados e faz esse resumo numa tabela de distribuição de frequência, a gente sempre vai perder informação, sempre. Por quê? Porque a gente está resumindo, né? A gente está pegando um banco de dados grandão e faz um resumo. É a mesma coisa, né? Quando a gente era mais novo, não sei se por agora, quando eu estudava, anos atrás, às vezes os professores pegavam livro de literatura, a gente lia o livro de literatura e tinha que fazer um resumo. Você escrevia o livro inteiro para a professora? Não escrevia, você faz um resumo. Você perde informações? Perde. Muitas vezes lá no livro está falando como que o João matou o Mateus. Deu detalhes. Foi uma faca que ele pegou lá na cozinha e que estava dentro da gaveta, e que ele tirou, escondeu debaixo da blusa e matou. E você vai resumir, você simplesmente falar, João matou o Mateus a facada. Você omitiu detalhes, então quer dizer, você perdeu a informação, tá bom? Mas mesmo perdendo informação, agora voltando para a estatística, a tabela, ela sempre vai nos fornecer informações importantes, tá bom? E que vai ajudar a gente a entender a nossa distribuição, tá bom? Quando a gente tem dados qualitativos, que às vezes a gente pensa assim, que vai perder informação só para dados de quantidades, a gente perde informação para qualitativos também, tá bom? Vamos lá. Antes, então, da gente aprender como fazer a nossa tabela, a gente precisa aprender quais as frequências que nós podemos utilizar e calcular dentro desses valores, tá? A primeira dela, e a mais fácil de entendimento também, é a frequência absoluta ou simples, frequência simples, né? Que é o simples fato de nós contarmos o número de pessoas, indivíduos que estão dentro daquela classe, tá? Aqui eu peguei agora um exemplo menor, tá? Eu tinha ali um total de 40 baterias. E nós dividimos ali a vida útil, tá? Dessas baterias aí de carro. Não sei se isso aqui são horas, são anos, não sei. Não interessa a escala, tá? Mas a vida útil aí dessa bateria aí desse carro, tá? 3 sobrevivem de 1,5 a 2,4, 2,5 a 3,4 sem 19, 15 variam dentro dessa faixa aqui, e 3, 4,5, 5,4. Tá? Então aqui eu tenho a classe da vida útil em baterias, tá? Não deve ser horas, né, gente? Porque a gente sabe que a bateria de carro dura mais do que isso, a não ser que você deixe ligado, farol, essas coisas aí dura menos, tá? Bom, então a frequência absoluta ou frequência simples é simplesmente contar, né? Quantos indivíduos tem dentro de cada uma daquelas classes ali, tá? Lembrando que a soma, tá? Que esse símbolo é o de somatório na matemática, a soma de F'inho, e aí a denotação, tá? Nós vamos denominar a frequência absoluta por um F minúsculo,
tá? Então, a soma aqui, ó, desse F'inho é igual a N. Quem que é o meu N? Que no caso aqui, o meu N é igual a 40, tá? O meu N aqui é o total de número de dados que eu tenho no meu exemplo, tá bom? Ou no meu conjunto de dados. Uma outra frequência também muito utilizada, tá? Muito colocada, é a frequência relativa e percentual, tá? A frequência relativa, pessoal, para um intervalo, vai ser a proporção do número total que nele aparece. Ah, como assim? É simplesmente, tá? A gente pegar a frequência absoluta da classe, lembrando que nós podemos ter várias classes, a gente vai pegar a frequência absoluta daquela classe e dividir pelo total de indivíduos. Então, de novo, aqui, ó, voltando ao mesmo exemplo da vida útil das baterias. Eu tinha aqui, ó, 3 baterias que vivem dentro desse prazo de vida útil. Eu peguei aqui, ó, 3 dividido por 40 igual a 0,075, tá bom? Uma coisa que eu já vou adiantando, todos têm uma calculadora, tá? Científica para facilitar, ó. Então, 3 que divide 40, 0,075, tá bom? Então, tá lá. Como que eu encontrei 0,475? 19 dividido por 40, tá? Posso expressar ela em porcentagem? Posso. Como que eu faço isso? Esse resultado que nós obtivemos aqui, ó, dessa equação, desse quociente, a gente multiplica por 100, tá bom? Então, quando eu multiplico esse quociente aqui por 100, eu uso ela para frequência relativa percentual, tá bom? Ela é útil, pessoal, para a gente comparar conjuntos de dados que têm um número de observações desiguais, tá? A gente vai ver nas próximas aulas, medidas de posição, de dispersão, que quando a gente, por exemplo, a gente vai ver lá o coeficiente de variação, que é uma porcentagem, eu posso comparar 2 conjuntos, por exemplo, uma sala com 40 alunos, eu posso comparar esse coeficiente de variação dessa sala de 40 com uma sala de 20, tá? Agora, a frequência simples, eu não posso fazer esse tipo de comparação. Mas se eu tiver ela em a frequência relativa percentual, eu posso comparar para tirar conclusões mais apuradas, tá bom? Lembrando aqui que a soma da frequência relativa, tá? Se eu deixei ela expressa em decimais, ela vai sempre ser 1. Se eu multipliquei por 100% aqui, ó, aí a soma dela vai ser 100%, tá bom? Uma coisa que vale adiantar é que muitas vezes a gente vai fazer divisões e aqui a frequência relativa vai dar, às vezes, casas infinitas decimais. Às vezes a gente vai usar aproximação. Lembrando que sempre que a gente aproximar, a hora que a gente for fazer a soma total aqui, ó, embaixo tem que dar 1, tá? Aqui, ó, vai ter que dar 1. Então, prestem bastante atenção nisso para que sempre dê 1. Se deu 0,99, por exemplo, volte em alguma das que você aproximou e aproxima 1 a mais para dar 1 a soma, tá bom? Frequência acumulada, tá, pessoal? O que vem a ser a frequência acumulada para uma classe? É a soma da frequência absoluta daquela classe mais a frequência das classes absolutas das classes anteriores a ela. Por isso que chama acumulada. Você somou o valor dela e acumulou as demais. Olha a tabela aqui. Vou colocar para vocês, ó. Frequência acumulada, e aí eu vou denotar ela, tá, pessoal, por F1A. Para vocês, coloquei ela maiúscula para vocês lembrarem que ela está acumulada, tá? Então, aqui, ó, frequência acumulada. Para a primeira classe. Bom, primeira classe eu tinha lá a frequência de 3, é simples. Tem mais classe antes dela? Não tem. Então, é só 3. Agora, para a segunda classe, eu tinha quantos aqui, ó? 19, tá? Baterias. 19 baterias acumuladas com mais 3 baterias anteriores, 22, tá? Próxima classe, para achar esse 37 aqui. Como que veio esse 37? Veio aqui, ó, 15 baterias, mais 19 da classe anterior, dá 9, 10, 11, 12, 13, 14, dá 34, né? 34 com mais 3, 37 baterias, tá bom? E aqui, ó,
A última aqui, a quarta classe, vão ser 3 baterias, mais 15, mais 19, mais 3, acaba aí as 40, tá? Sempre a última classe aqui, ó, vai ter que dar o total, o N total aqui, que seria os 40, tá? E a gente não soma a frequência acumulada, tá bom? Essa aqui do lado, eu fiz a frequência acumulada para a frequência relativa percentual, mas eu não vou pedir para vocês colocarem ela. A única que a gente vai calcular mesmo, para fazer as medidas que a gente vai trabalhar, é a frequência acumulada em relação à frequência absoluta, tá bom? Mas aqui é a mesma coisa, ó. Primeira classe, 7,5. Segunda classe, 47,5 mais 7,5 deu 55%, né? 37,5 mais 47,5 mais 7,5, 92,5. E somando com os últimos 7,5 aqui, os 100%. Bom? Como que as nossas tabelas podem ser apresentadas, tá, pessoal? Primeiro, ela tem que ter um título, tá? É bom a gente sempre colocar um título. Porque muitas vezes, às vezes um autor de um artigo, ele vai ler no título, o que tem nessa tabela? Então, tem que ser um título que vai explicar o que a tabela contém, tá? E normalmente ele é colocado acima. Nada de títulos extensos, tá? Simples e objetivo. O corpo é formado pelas linhas e pelas colunas. O cabeçalho vai especificar o que tem nas colunas, né? A coluna indicadora, né, do lado de cá vai especificar o conteúdo das linhas, tá? E ela é delimitada por traços horizontais e verticais. O que é a única regra, né, que a gente tem? A gente não pode fechar uma tabela, tá? Regras aí da ABNT, tá bom? O cabeçalho é separado do corpo por um traço aí horizontal, tá bom? Eu vou fazer na lousa para vocês como geralmente eu faço, tá? Por exemplo. Uma tabela, tá? Ela possui fonte, né? Que é o indicativo no rodapé da tabela da entidade responsável pela organização. Os bancos de dados foi lá do IBGE. Foi lá do Instituto de Oceania, né? E aí especifica o nome. Então, fonte é para isso, tá? Notas também são colocadas no rodapé da nossa tabela, que é para, né, alguma informação de ordem geral. E as chamadas é alguma minúcia, alguma coisa muito detalhista que precisava ter, são também colocadas ali e são geralmente aí, enumeradas por números arábicos, tá? Bom, vamos lá então aprender como que eu vou construir uma tabela de distribuição de frequência.